Uma virada histórica no tratamento dos crimes de trânsito pela Justiça. O ex-deputado que dirigiu bêbado e matou 2 pessoas foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. O processo durou quase 10 anos e o ex-deputado vai recorrer em liberdade. Mesmo assim, a decisão foi comemorada como sinal de esperança para o fim da impunidade no trânsito. Veja na reportagem da semana. 27 de fevereiro, terça-feira, 200 pessoas fazem fila para entrar no Tribunal do Júri de Curitiba. Jornalistas se preparam para registrar uma cena rara no Brasil: o júri popular de um crime de trânsito. Depois de 9 anos, o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho, que dirigiu bêbado e causou a morte de 2 jovens, vai sentar no banco dos réus. Assassino! Dentro do tribunal, os personagens do julgamento histórico: Daniel Avelar, o juiz, Marcelo Bauser, o promotor, Vera Lúcia de Carvalho e Cristiane Yared, as mães das vítimas, e Luiz Fernando Ribas Carli Filho, o réu. Depois de tantos recursos, tanta luta, tanta dor, tanta lágrima, tanta espera, né? Foi o 3º julgamento marcado. Nos dá a certeza que a gente não vive no país da impunidade. Esta semana, as mães das 2 vítimas e o ex-deputado ficaram cara a cara para o desfecho de uma história que começou há 9 anos. Curitiba, madrugada de 7 de maio de 2009. O então deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, na época com 26 anos, saiu para jantar com amigos. No depoimento à justiça, ele admitiu que bebeu antes de dirigir. De vinho. E na saída encontrei um casal de amigos e passei à mesa deles. E nós sentamos e continuamos a comer mais e também pedimos mais taças de vinho. Imagens do restaurante mostraram o ex-deputado segurando 2 taças de vinho, seguido pelo casal de amigos. A nota fiscal também comprovou que ele gastou mais de R$ 700 aquela noite, quase R$ 500 só com bebidas alcoólicas. Na época, o segurança do restaurante confirmou que o ex-deputado estava alcoolizado. Ele estava saindo do restaurante, completamente bêbado. Estava muito bêbado, realmente. Não estava com condição de dirigir. Minutos depois de deixar o restaurante, o carro dirigido pelo ex-deputado atingiu o veículo onde estavam os amigos Gilmar Rafael de Souza Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20. Segundo a perícia, o ex-deputado dirigia em alta velocidade. Ninguém ousa dizer que foi abaixo de 160, até porque as medições técnicas são absolutamente corretas. O carro levantou quase 1 metro de altura, cortando por cima o veículo que já seguia, pegou por trás. Os 2 amigos morreram na hora. Carli Filho sofreu traumatismo e ficou 45 dias internado. Além de estar alcoolizado, ele não poderia dirigir porque estava com a carteira de habilitação suspensa por excesso de multas. A defesa do ex-deputado entrou com 33 recursos e 4 habeas corpus na Justiça e conseguiu adiar o julgamento 2 vezes. A família Ribas Carli é poderosa. O réu tem um tio e um irmão que são deputados estaduais. O pai dele foi 3 vezes prefeito da cidade de Guarapuava, a 260 quilômetros de Curitiba. Além de uma grande madeireira, a família Ribas Carli também é dona desta rádio. Para garantir que a justiça fosse feita, Cristiane Yared, mãe de uma das vítimas, entrou para a política. Se tornou deputada federal. Hoje ela tem uma ONG que atua na defesa de vítimas de acidentes de trânsito e na educação dos motoristas. Fazer com que a sociedade compreenda que precisa mudar comportamento. Que não é proibido beber, mas se você beber, você não pode dirigir. O júri demorou 15 horas e foi dividido em 2 dias. No primeiro, foram ouvidas 6 testemunhas e o ex-deputado. No segundo, defesa e acusação tentaram convencer os jurados.
Só depois disso, as 5 mulheres e os 2 homens convocados pela Justiça para julgar o caso se reuniram e decidiram condenar Carly Filho. O momento mais esperado foi o depoimento de Luiz Fernando Ribas Carly Filho. A pedido dele, o juiz não permitiu imagens do julgamento, mas liberou o áudio do depoimento. Carly Filho se defendeu, dizendo que não teve a intenção de matar. Eu tenho certeza que eles saíram de casa sem ter a intenção de morrer, mas eu também não saí com a intenção de matar. Nunca. Eu fico extremamente arrependido. Eu lembro disso todos os dias. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Eu errei, foi o maior erro da minha vida. Esse erro teve consequências gravíssimas. 2 pessoas, 2 jovens morreram. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, para quem está me ouvindo, que eu sou culpado. Eu assumo minha parcela de culpa em tudo que aconteceu. E ainda pediu desculpas às mães dos 2 jovens. Eu sei que eu nunca tive a oportunidade de pedir desculpa para a dona Cristiane e para a dona Vera, que eu não sei que está aqui. Eu quero hoje poder pedir desculpa pelo que eu causei. Eu quase morri. O filho de vocês morreu. E eu quero aqui do fundo do meu coração poder pedir desculpa. Se é que vocês aceitam. Os jurados consideraram que, ao dirigir bêbado e em alta velocidade, Carly Filho assumiu o risco de matar. Por isso, ele foi condenado por duplo homicídio com dolo eventual. A pena, 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, foi calculada pelo juiz. Para este advogado criminalista, a decisão mostra que crimes de trânsito podem ser tratados de forma mais dura pela justiça brasileira. Se as pessoas começarem a perceber que, de fato, a lei será mais rigorosa e os processos serão tratados, inclusive, de maneira distinta do que são até hoje, imagino que esse seja um dos fatores que redundarão a médio e longo prazo no decréscimo desse tipo de conduta no trânsito. Carly Filho não saiu algemado do tribunal porque tem o direito de recorrer em liberdade. O réu tem o direito de esgotar os seus recursos para daí sim ser cumprida a sua pena. Então, como aqui foi a primeira pena a ele aplicada, ele tem direito de recorrer, respondeu o processo em liberdade, nunca atrapalhou o processo, então o juiz apenas cumpriu a legislação. O resultado do júri é de primeira instância. Agora, o ex-deputado pode recorrer em liberdade ao Tribunal de Justiça do Paraná. A defesa dele já avisou que vai tentar diminuir a pena. Não existe prazo para os desembargadores reanalisarem o caso, mas a expectativa é que o julgamento desse recurso possa levar até 2 anos. Até lá, o ex-deputado está livre e tem apenas que se apresentar uma vez por mês ao juiz de Guarapuava, cidade onde ele mora. Caso a pena se confirme nos tribunais superiores, a estimativa é de que o ex-parlamentar fique preso por, no máximo, 1 ano e meio. Depois disso, ele poderá progredir para o regime semiaberto ou até para o uso de tornozeleira eletrônica. Ele pode escapar da prisão? Somente se a pena for reduzida abaixo de 8 anos. Eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito que a pena vai ser mantida e assim que transitar em julgado em segunda instância, ele irá dar início ao cumprimento da pena. O Domingo Espetacular tentou contato com a defesa de Carly Filho, mas ninguém quis falar. As famílias das vítimas ficaram satisfeitas com a pena de 9 anos e 4 meses e já decidiram que não vão recorrer. Não vamos pedir o aumento da pena dele. Por quê? Porque nós queremos colocar aí um ponto nessa história. A gente quer tentar seguir para poder lutar por outras vidas. Agora tem justiça mesmo, né? Nunca deixei de acreditar. As famílias também entraram na justiça com pedidos de indenização pelas mortes. O casal Yared pede um valor de 5 milhões de reais. Já a dona Vera, na semana do julgamento, fez um acordo com Carly Filho. O acordo
Ele vem pagando pensão em relação ao valor do falecido, né, que era razoável aquilo, né, e fez lá um pacote para pagar essa pensão de uma vez só. 18 anos. Para as famílias dos jovens que perderam a vida no acidente e para o promotor do caso, a condenação de Carli Filho deve ser vista como uma lição para todos os brasileiros. Acredito que quem está hoje pensando em sair no final de semana com seu veículo, se divertir, vai pensar 2 vezes em pegar um carro depois de fazer isso. Desde a morte do meu filho, mais de 450 mil pessoas já perderam a vida no trânsito. Nós desejamos reduzir essas mortes. E o julgamento do Carli Filho, ele criou esse divisor de águas.